Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aproveitando aqui, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, mas eu já vou deixar esse post aqui salvo, porque vou tirar o siso daqui a pouco. Tem pouco eu não gravo vídeo pra vocês, né, gente? Mas hoje é um dia especial, né, porque esse dia, o dia que eu vou colocar esse vídeo pra vocês vai ser o dia da consciência negra. Bom, gente, você sabe por que é o dia da consciência negra? Foi por causa que é o mesmo dia da morte do Zumbi dos Palmares, que foi um dos maiores líderes, né, dos quilombos aqui do Brasil. E assim, hoje eu vou falar de alguns filmes, né, sobre a consciência negra. Eu gosto muito de ler, de assistir filme sobre esse assunto, sobre a segregação racial. Eu não gosto de falar essa palavra, gente, racial, raça, porque é comprovado cientificamente que entre os seres humanos não existe raça, são etnias, não tem raça. Raça é coisa de cachorro, de gato, não é entre seres humanos. E eu gosto muito de assistir filmes sobre isso. Creio que aqui no nosso país é preciso trabalhar mais esse assunto sobre racismo. A ideia errada que ainda não existe, que não tem racismo no Brasil, mas tem, e como tem. Infelizmente, nesse ano, a câmera tá meio torta, gente, mas não liga não. Infelizmente, nesse ano, eu pude ver isso, assim, sentir isso. Uma pessoa muito amada, muito querida da minha família sofreu racismo e eu fiquei muito abalada, eu fiquei com muita raiva de início, sabe? Muita raiva porque ela é uma criança, ela não precisava passar por isso na sala de aula, a professora não fez nada, ela apanhou dos coleguinhas simplesmente por ela ser diferente, um pouco diferente, por ela ser negra. Mas todos nós, eu creio que a maior parte do Brasil é miscigenado. Tem a mistura de negro, de índio, de branco, mas a gente só reconhece uma parte dela. A gente não valoriza a nossa cultura, as nossas raízes, como muitos outros povos fazem. No nosso país a gente não faz isso. E eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei muito triste. Eu até postei nas minhas redes sociais. E eu fiz um poema sobre isso. Porque me lembrou um filme que eu gosto muito, que é o Duelo de Titãs, que eu já vou colocar a imagem aí. É um dos filmes que eu recomendo. Não para assistir só hoje, gente. A consciência negra não é só hoje, não é só no dia 20 de novembro. Ela é todos os dias. E não é só a consciência negra, é a consciência de gente, de ser humano. Todos nós somos iguais, não tem essa diferença de cor. Isso é uma coisa assim... Eu fico pensando em Deus, como Deus olha pra gente e vê alguém que trata o outro dessa forma. Bom, o Duelo de Titãs é um filme sobre esporte, né? Sobre o futebol americano na década de 70. E um treinador, né? Ele sofre preconceito, ele tenta unir, né, os estudantes negros e brancos, porque há pouco tempo que eles tinham decidido juntar. Tinham escolas separadas, gente. Escolas para brancos, escolas para negros. Só até daí dá pra você imaginar como era naquela época nos Estados Unidos. E é muito difícil, mas eles conseguem unir. E ele tem muita dificuldade para unir esses jovens. E uma parte, na época da concentração, né, que eles estão treinando num lugar distante, ele leva os jovens para um lugar que teve a Batalha de Gettysburg. E ele fala assim, recita, né? Ele fala: matei o meu irmão com ódio no meu coração. Que foi uma guerra, né, entre os negros, os brancos, de lugares diferentes dos Estados Unidos. E eu fiz um poema que fala assim: matei o meu irmão com ódio no meu coração. Matei quando fiz diferença. Matei quando perdi a essência. Matei meu irmão com ódio no meu coração. Matei quando me distanciei do coração do Pai, que me disse para não fazer acepção de pessoas. Matei quando me achei melhor pela classe, cor, religião e outras coisas. Matei meu irmão com ódio no meu coração. E percebi que eu havia morrido antes. Que não seja necessário
acontecer com alguém próximo a você, para você reconhecer o seu papel na sociedade, para impedir que esse tipo de coisa aconteça nos nossos dias. Eu anotei uns dados aqui, gente, de 2017, só no estado de São Paulo. Dos boletins de ocorrência que aconteceram em 2017 em São Paulo, 24,6%, ou seja, 1.210 pessoas foram pela cor, pela etnia. Em 2016 foram 23%, 1.734. É muita coisa, né, gente? E só no estado de São Paulo. Bom, outros filmes que eu recomendo para vocês sobre esse assunto, para despertar sobre essa dificuldade, esse problema social, essa chaga que é o racismo, eu recomendo Estrada para a Glória. Tá aqui. Também é um filme esportivo da década de 60, 70, só que de basquete, que fala sobre o racismo lá nos Estados Unidos. Race, que fala sobre um atleta negro que ele ganhou 4 medalhas e foi para os Jogos Olímpicos na época do regime nazista, gente. Mas o final é bem triste, sabe? Bem... Apesar dele ter ganhado essas medalhas, ele não foi reconhecido. Naquela época tinha uma lei, né, um costume lá nos Estados Unidos, que os negros não podiam entrar pela porta da frente dos estabelecimentos. Somente os mais granfinos não podiam entrar. E ele trabalhava lá, não podia entrar. Em tese, no evento, ele seria homenageado, mas ele não pôde entrar pela porta da frente. Nem ele, nem a sua família. Foi de indignar, sabe? Outro filme é Estrelas Além do Tempo, que são mulheres afro-americanas que são... Uma é matemática, a outra é astrônoma, e a outra, eu não me lembro a profissão dela, mas todas muito inteligentes, elas trabalharam na NASA. Mas mesmo trabalhando na NASA, desenvolvendo um papel importantíssimo, elas eram desvalorizadas. E elas conseguiram alcançar um pouco, né, o seu lugar ao sol. E eu recomendo muito esse filme. Loving, Uma História de Amor, tem no Netflix, na Netflix, fala sobre um casal interracial, né? Eu já falei que eu detesto falar racial. Um homem era branco e a mulher era negra. Em 1958, nos Estados Unidos, e eles se casaram, mas era contra a lei no estado deles se casarem, branco com negro. Então eles foram presos e a mulher estava grávida, gente. É uma história, é um impacto muito grande, porque a gente, nos nossos dias, vê um negócio desse é um choque, né? E eles foram até o Supremo Tribunal Federal lá do país deles, dos Estados Unidos, para resolver essa situação. O Hotel Ruanda, né, que foi na guerra lá, entre Tutsis e Hutus. Tutsis e Hutus, eles eram tribos, né, africanas. E, né, gente, o preconceito não é só entre brancos e negros. Existe também entre negros. E é um filme bem pesado. Eu assisti muito novinha na escola e eu fiquei bem impactada. E um gerente de um hotel, ele abriga 1.200 pessoas no hotel que ele trabalhava para livrar da violência que estava tendo entre essas tribos. Escritores da Liberdade, eu creio que alguém aí já assistiu, né? Fala uma professora lá na Califórnia, na escola nos anos 90, que eram várias etnias, né, na escola, e eram grupos, panelinhas de asiáticos, orientais, latinos, negros, e ela tenta fazer essa inclusão, né, tirar essas barreiras entre os alunos. É muito interessante. E eu acho legal uma parte que ele fala, o aluno, aqui negro nos Estados Unidos só fica rico se for rapper ou se sabe jogar uma bola. E a professora abre um outro caminho, né, um leque para esses jovens. Mandela, né, que fala sobre o nosso Mandela. Esse filme tem algumas coisas assim, umas nuances que eles mudaram, né, da realidade, mas é muito interessante você saber a história do Mandela, da esposa dele.
Em Defesa da Honra, que mostra uma perspectiva que eu não concordo muito, né? Que é combater violência com violência, mas é interessante de assistir. E é isso, gente. Esses foram os filmes que eu indico pra vocês, que eu já assisti. E comenta aqui se você tem algum filme sobre esse assunto pra indicar. E é isso aí, gente. Um bom dia pra vocês e até mais.